cheio de dúvidas, ainda existe uma verdade eterna. Histórias que atravessam gerações, mensagens que transformam vidas. Este é o coração de Abraão. Um lugar onde a fé ganha voz, e a palavra se torna viva diante dos seus olhos. Prepare-se para mergulhar nas histórias que moldaram o mundo e podem transformar o seu destino. Imaginem por um momento. Vocês estão com 75 anos, acomodados em sua zona de conforto, com uma vida estável, família, propriedades. De repente, uma voz misteriosa diz: deixe tudo para trás. Vá para um lugar que eu vou te mostrar. Confie em mim. O que vocês fariam? A maioria de nós provavelmente pensaria que estava ficando louca, não é mesmo? Mas hoje eu vou contar para vocês a história de um homem que fez exatamente isso, e mudou o curso da humanidade para sempre. Esta é a história de Abraão, o pai da fé. Uma jornada épica de coragem, obediência e transformação, que vai te inspirar a repensar suas próprias limitações. Para entender a magnitude dessa história, precisamos voltar no tempo. Estamos falando de aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, na antiga Mesopotâmia, atual Iraque. Abraão, que na época se chamava Abraão, vivia em Ur dos Caldeus, uma das cidades mais avançadas e prósperas do mundo antigo. Imaginem, torres, templos majestosos, agricultura desenvolvida, comércio florescente. Mas havia um problema. Essa civilização era completamente pagã. Adoravam múltiplos deuses, faziam sacrifícios humanos, viviam imersos em superstições. Abraão cresceu nesse ambiente, mas algo dentro dele questionava tudo aquilo. E foi nesse contexto de busca por algo maior, algo verdadeiro, que aconteceu o impossível. E então aconteceu. A Bíblia não nos dá detalhes sobre como exatamente Deus falou com Abraão. Mas imaginem a cena. Talvez fosse durante uma noite silenciosa, olhando as estrelas, ou em um momento de reflexão profunda. De repente, uma voz clara, inconfundível. Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Mas escutem o que vem depois, porque aqui está o que torna essa história absolutamente extraordinária. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gente, vocês percebem a magnitude dessa promessa? Deus não estava apenas pedindo para Abraão sair de casa. Ele estava oferecendo um legado eterno. Ei, peraí! Antes de continuar essa história incrível, eu preciso te fazer um pedido especial. Se você está curtindo essa narrativa e quer ver mais conteúdos assim, que tal dar aquele like maroto? Isso me ajuda demais a continuar trazendo essas histórias que transformam vidas. E se você é novo por aqui, aperta esse botão de inscrever-se e ativa o sininho. Toda semana eu trago histórias épicas que vão te inspirar e te fazer repensar suas próprias possibilidades. E já aproveita para compartilhar com aquele amigo que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes uma história como essa pode ser exatamente o que alguém precisa para dar o próximo passo na vida. Agora, voltemos para a nossa história, porque o que acontece a partir de agora é simplesmente épico. E sabem o que é mais impressionante? Abrão obedeceu. Aos 75 anos, ele juntou sua esposa Sara, seu sobrinho Ló, todos os seus bens, seus rebanhos, imaginem as centenas de camelos, ovelhas, servos, e começou uma jornada de mais de 1000 quilômetros. Sem GPS, sem mapas detalhados, sem garantias. Apenas a promessa de um Deus em quem ele escolheu confiar. Imaginem as conversas pelo caminho. Abrão, para onde exatamente estamos indo? Eu não sei, Sara, mas Deus disse que me mostraria. Gente, isso é fé pura. Quantos de nós temos coragem de sair da zona de conforto sem ter todo o caminho mapeado? Abrão nos ensina que às vezes precisamos dar o primeiro passo antes de ver a escada inteira. E finalmente, eles chegaram à terra de Canaã. Deus apareceu novamente a Abrão e disse: é aqui, esta é a terra que darei à sua descendência. Mas tinha um pequeno detalhe. Abrão não tinha filhos. E Sara tinha 65 anos.
E aqui começam os altos e baixos desta jornada épica da fé. Passaram-se anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e nada de filhos. Sara já tinha passado da menopausa. Biologicamente era impossível, mas Deus levou Abrão para fora da tenda numa noite estrelada e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. Imaginem Abrão, já com quase 90 anos, olhando para aquele céu infinito, tendo que escolher entre a realidade física e a promessa divina. A Bíblia diz uma frase poderosa: Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Ele escolheu acreditar. Mas a história fica ainda mais dramática. Sara, desesperada, teve uma ideia que parecia lógica na época. Abrão, case com minha serva Agar. Talvez assim tenhamos um filho através dela. E assim nasceu Ismael. Mas vocês sabem como terminam essas soluções humanas para problemas divinos, né? Conflito, ciúme, divisão familiar. Às vezes, quando Deus demora para cumprir suas promessas, nós tentamos ajudá-lo com nossas próprias estratégias. E geralmente complicamos tudo. Mas Deus não havia esquecido sua promessa. Aos 99 anos, Deus apareceu novamente a Abrão e disse: seu nome não será mais Abrão, mas Abraão, porque você será pai de muitas nações, e mudou o nome de Sara também. E então veio a promessa específica: Sara, sua esposa, terá um filho. Você o chamará de Isaque. A Bíblia conta que Abraão riu. Imaginem, Deus, eu tenho 99 anos, Sara tem 89. Isso é biologicamente impossível. E sabem qual foi a resposta de Deus? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? E exatamente um ano depois, contra todas as probabilidades médicas, Sara engravidou e deu à luz Isaque. O nome Isaque significa riso, porque Sara disse: Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que ouvir isso rirá comigo. Gente, isso nos ensina algo fundamental. Deus não está limitado pelas nossas limitações. Não está restrito pelas nossas idades, circunstâncias ou impossibilidades aparentes. Mas a história não para aí. Porque fé verdadeira sempre é testada. Quando Isaque já era um jovem, Deus pediu algo que parecia contraditório com tudo que havia prometido. Abraão, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá até a região de Moriá. Sacrifique-o ali. Imaginem o conflito interno de Abraão. Como Deus poderia pedir isso? Como as promessas se cumpririam se Isaque morresse? Mas Abraão obedeceu. Levou Isaque, a lenha, o fogo. E quando Isaque perguntou: Pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão respondeu com uma frase profética: Deus proverá, meu filho. No último segundo, quando Abraão já havia amarrado Isaque e levantado a faca, o anjo do Senhor gritou: Não toque no menino. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou seu filho. E ali mesmo havia um carneiro preso pelos chifres, num arbusto. Gente, essa história não é apenas antiga história. Ela fala diretamente com nossas vidas hoje. Primeira lição: às vezes Deus nos chama para sair da zona de conforto. E o primeiro passo é sempre o mais difícil. Segunda lição: fé não é ausência de dúvidas, é escolher confiar apesar das circunstâncias. Terceira lição: o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas suas promessas sempre se cumprem. Quarta lição: nossos impossíveis são as especialidades de Deus. Qual é o seu chamado de Abraão hoje? Que zona de conforto Deus está te convidando a deixar? Que sonho impossível Ele colocou no seu coração? Lembrem-se, Abraão se tornou pai de nações, não apenas biologicamente, mas espiritualmente. Judeus, cristãos e muçulmanos, bilhões de pessoas, o consideram seu pai na fé. A jornada de Abraão nos ensina que grandes destinos começam com pequenos atos de obediência. Que idade não é barreira para recomeços. Que fé move montanhas e abre caminhos onde não existem. Se essa história tocou seu coração, deixe nos comentários. Qual é o seu chamado de Abraão? O que você sente que Deus está te pedindo para deixar para trás? E não esqueça, like, se você quer mais conteúdos assim.
Compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. E inscreva-se para não perder as próximas histórias épicas. Na próxima semana, vamos contar a história de Moisés e como um gago se tornou o maior líder da história. Até a próxima, e lembrem-se, seus sonhos não têm data de validade. Abraão começou aos 75. Você pode começar hoje.